Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Alexandre de Abreu e neste vídeo, vou apresentar uma proposta de resolução do referente ao exame final de Matemática A, 12º ano, primeira fase, realizado no passado dia 30 de junho de 2025. Como é habitual, como já vem sendo habitual desde a pandemia, a prova inclui 12 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 6 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. E aqui está, portanto, as cotações dos itens que fazem parte deste Exame Nacional de Matemática A. Ele vem sempre acompanhado com um formulário que se debruça, portanto, sobre as matérias do programa do ensino secundário e vou dar já início, portanto, à proposta de resolução. Então temos uma primeira pergunta. Aliás, o exame está todo resolvido aqui e aquilo que me vou preocupar, fundamentalmente, indicar por que motivo se foram dados os passos e toda a organização, ok? E os passos que foram dados para a resolução dos itens, tá bom? Ok. Então temos na pergunta 1, qual é o limite da sucessão do termo geral, o índice n, igual a 1 mais 1 sobre n, levantado a 3n. Ora bem, ora, o limite do índice n, que eu agora estou aqui a colocar a mãozinha, vai ser igual ao limite de, daquela expressão, do termo geral, e que vai ser, portanto, igual ao limite de 1 mais 1 sobre n, entre parênteses, levantado ao cubo. Ora, entre parênteses reto, nós temos um limite que é um limite notável. Basta só vir aqui em cima, não é? Que se trata deste limite notável, cujo resultado vale E, número para n. E, portanto, vai ser E ao cubo. Portanto, a resposta correta é a resposta C. 2. Seja que a função de domínio menos infinita π, portanto, π fechado, π pertence ao domínio, definida por aquelas expressões que aqui está. Portanto, estes dois, dois braços que constituem, portanto, o guia de x. Resolva os itens 2.1 e 2.2 sem recorrer à calculadora. E 2.1, primeira pergunta deste item, averigue se a função g é contínua em x igual a zero. Ora, sendo a função contínua, vamos ver se de facto a função é contínua x igual a zero, uma vez que o domínio, o zero, para x igual a zero, o x igual a zero pertence ao domínio da função g. Neste caso, para que de x seja contínuo em x igual a zero, tem de se verificar a condição em que o limite à esquerda de zero, de g de x, tem que ser igual ao limite à direita de zero, que é dado por zero mais, esta notação, e há de ser igual a g de zero. Ora, o limite quando x tende para zero por valores à direita de zero, de g de x, é dado por esta expressão 2 ao quadrado de x menos raiz quadrada de 3x mais 2, que é precisamente, ela tem valor em x igual a zero, portanto vai ser igual a g de zero. Portanto, substituindo o x por zero, vamos obter 2, ok? Resta saber agora se o limite à esquerda vai tender para 2 também. E, portanto, à esquerda de zero. Portanto, e neste caso, à esquerda de zero, vamos usar a expressão seno x sobre 1 menos raiz quadrada de 1 menos x. Então, está aqui feita a resolução. Os passos que foram dados foram simples. Multiplicou-se o denominador por aquilo que nós chamamos, vamos lá, o conjugado, ok?
de 1 menos raiz quadrada de 1 menos x é o conjugado é 1 mais raiz quadrada de 1 menos x, em que também vamos fazer, vamos multiplicar também pelo seno de x, pelo o que está, o valor que está, ou a expressão que está em numerador. Ora, o que temos em denominador é uma diferença de quadrados, cá está, é o quadrado de 1 menos, cá está a diferença, e o quadrado da raiz quadrada de 1 menos x é 1 menos x, ok? Ora, 1 menos 1 dá 0, e portanto menos com menos dá mais x, portanto o denominador é x, e portanto este limite digamos, temos aqui uma multiplicação, podemos, podemos pôr isto em dois fatores, vai ser o limite, portanto, de x a tender para zero menos de seno x sobre x, cá está, seno x sobre x, a multiplicar por este valor que está aqui, ou pela expressão que está aqui em denominador, 1 mais raiz quadrada de 1 menos x. É um limite notável, um limite quando x tende para zero do seno x sobre x. Voltamos outra vez aqui, é um limite notável, cá está, ok? Quando x tende para zero do seno x, aqui é 1. Portanto, este limite vale 1, que multiplicado por este limite, e este limite substituindo o x por zero, dá 1 mais raiz quadrada de 1, que é 2, ok? 2 vezes 1, 2, e portanto está confirmado, ok? Verifica-se que de facto a condição, ok, em que o limite à esquerda de zero é igual ao limite da função à direita de zero, que é igual ao valor que a função assume para x igual a zero igual a 2. Conclui-se então que g de x é contínua em x igual a zero. Passamos ao item seguinte, 2.2. Estudo no intervalo aberto 0π, desculpem, aberto em zero e fechado em π. A função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Na sua resposta, apresenta os intervalos de monotonia e os valores de x para os quais a função g tem extremos relativos. Ok? Bom, para este estudo da monotonia, tem de se avaliar a função g de x quanto à sua diferenciabilidade no intervalo de zero aberto, π fechado, ok? Então, para x maior que zero, que é o caso, é o intervalo que nós estamos a utilizar, vamos usar a expressão, cá está, 2 seno ao quadrado de x menos raiz quadrada de 3x mais 2, ok? Portanto, tem-se então que a derivada da função g de x é a derivada dessa expressão, para x menor que zero, que derivando, portanto, não é mais do que utilizar as regras de derivação. Portanto, a regra da potência, que é 2 vezes 2 dá 4, seno x, e depois a derivada do seno, que é cosseno x. Portanto, dá 4 cosseno x, seno x, menos raiz quadrada de 3x, portanto, a derivada é a raiz quadrada de 3. Portanto, dá esta expressão. Portanto, o galinha, o chamado galinha, é 4 vale 4 cosseno x, seno x menos raiz quadrada de 3. Para determinar, então, possíveis extremos da função, g de x neste intervalo tem de se determinar, então, as raízes dessa derivada, ok? Do g de x. E é isso que vamos igualar a zero, ok? E na resolução desta equação, vamos obter, dela de forma simplificada, em que chegamos à expressão que seno x, peço desculpa, que seno de 2x igual a seno de π sobre 3. Vocês sabem que 2 vezes o cosseno de x, seno de x, é o seno de 2x, ok? Que vai multiplicar, portanto, desdobra-se este 4 em 2 vezes 2. Portanto, 2 seno de x cosseno de x é o seno de 2x, que multiplica por 2 igual a raiz quadrada de 3. Portanto, chegamos aqui à equação, portanto, um seno igual a um seno de 2x igual ao seno de π sobre 3. Logo, o 2x há de ser igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou o 2x há de ser igual, no caso de ser uma equação em senos, há de ser π menos π sobre 3 mais 2kπ, com o k pertencente aos inteiros. E então, e chegamos, portanto, resolvendo em ordem a x, temos primeira expressão, que vai dar x igual a π sobre 6 mais kπ, ou x igual a π sobre 3 mais kπ. Ok? Então, hum,
Portanto, porquê o kpi? Porque o 2 passa, portanto, passa para o segundo membro, não é? 2x do 2 passa para o segundo membro, e na expressão do 2kpi, 2 corta com o 2 fica kpi. Portanto, aí a razão de estar aqui kpi. Ora bem, agora precisamos de avaliar, não é? Dentro do intervalo em que estamos a fazer o estudo da função, quanto à sua monotonia, de 0 a π. Então, a raiz que nós encontramos para x, vamos colocá-lo, tem que estar entre 0 e π. Portanto, é resolver esta dupla, digamos, esta dupla inequação. Portanto, os π's cortam, não é? De um lado e do outro, portanto, fica menos um sexto, portanto, há de ser igual, peço desculpa, aqui um sexto passa para o lado esquerdo, fica menos um sexto, mas também passa para o lado direito, fica também menos um sexto. Portanto, isto para isolar o k, ok? Portanto, o k tem que estar entre menos um sexto e um menos um sexto. Ora, um menos um sexto é menor do que um, quer dizer que o k só pode assumir o valor zero. A mesma situação é feita para a outra solução, tá bom? E, portanto, vamos obter que tantas raízes são válidas só para k igual a zero, que caem naquele intervalo de 0 a π, tá bom? Então, já está. Tantas raízes que são possíveis máximos mínimos é x igual a π sobre 6 ou x igual a π sobre 3. No entanto, é bom de ver porque para x igual a π, no extremo também, resta saber, vai ter, portanto, a função está definida para x igual a π, não está definida para x igual a zero. E, portanto, para x igual a π, nós também temos de ver se é um máximo, se é um mínimo relativo, tá bom? Então, faz-se o quadro com, cá está o intervalo, 0 a π, e com as soluções as raízes que foram encontradas na resolução daquela equação. Ora, nós o que verificamos é que entre 0 e π sobre 6, a derivada de g de x é negativa. Depois, entre π sobre 6 e π sobre 3 é positiva. E entre π sobre 3 e π volta outra vez a ser negativa. E o g' de x para x igual a π vale menos raiz quadrada de 3. Portanto, e deste modo, então, o que é que se conclui? Que no intervalo 0 aberto, π fechado, g de x é crescente no intervalo π sobre 6, π sobre 3, e que g de x é decrescente no intervalo que vai de 0 a aberto π sobre 6, e no intervalo que vai de π sobre 3 a π fechado. Portanto, cá está o símbolo de reunião. Portanto, aquilo que se observa é que tem um máximo relativo para x igual a π sobre 3 e tem mínimos relativos em x igual a π sobre 6 e em x igual a π. Está concluído o estudo da monotonia. Passamos ao item 3. O produto do segundo elemento pelo penúltimo elemento de uma dada linha do triângulo Pascal é 625. Qual é o quinto elemento da linha anterior? Temos quatro possibilidades. Pergunta de resposta múltipla. Então, como é que vamos obter esse valor? Ora, o segundo elemento de uma linha n corresponde a uma combinação de n 1 a 1. Ok? N elementos 1 a 1. Enquanto que o penúltimo elemento corresponde a combinações de n a n menos 1. E, como se sabe, este elemento no triângulo Pascal tem-se que, de facto, isto é verificado, ou seja, que as combinações de n de 1 a 1 é igual às combinações de n menos 1, ok? Até pela própria definição de combinação. Então, o produto daqueles elementos vai ser dado, ok? O produto como eles são iguais, vai ser o n fatorial, que são combinações de n c 1 a 1, é n fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes um fatorial em denominador, que um fatorial é 1, portanto nem sequer foi cá colocado, e que é elevado ao quadrado. Ora, n fatorial sobre n menos 1 fatorial dá n, ok? Porque o n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. E n menos 1 fatorial corta com n menos 1 fatorial, fica só n, fica n ao quadrado.
igual a 625 e daqui obtém-se que n igual a 25. A linha anterior então corresponde a ser um n igual a 24. O quinto elemento, reparem que vocês têm que se lembrar que combinações, combinações de 24 a 0, não é? É também um elemento, é o primeiro elemento. Logo, o quinto elemento há de ser combinações, ok? De 24, 4 a 4 a 4, ok? Este é o quinto elemento desta linha do triângulo Pascal. Portanto, fazendo a substituição, fazendo as contas, vamos obter 10.626 e que eu agora vou passar aqui a colocar só um bocadinho a opção. A resposta é a resposta A. Ora, voltando outra vez, continuando e voltando outra vez aqui à mãozinha, vamos passar então para o quarto item. Uma academia de dança oferece as modalidades de ballet clássico e de dança contemporânea, entre outras. Relativamente aos alunos que frequentam a academia, sabe-se que 60% estão inscritos em ballet clássico, 25% estão inscritos em dança contemporânea e não estão inscritos em ballet clássico. E metade dos inscritos em dança contemporânea também estão inscritos em ballet clássico. Então, eu aproveito já para definir aqui os acontecimentos. O acontecimento A são alunos inscritos no ballet clássico e o B é o conjunto dos alunos inscritos na dança contemporânea. Selecionou-se ao caso um aluno da academia que não está inscrito, sabemos que não está inscrito em dança contemporânea. Determine a probabilidade de esse aluno estar inscrito em balé clássico. No fim de contas, é a probabilidade de estar inscrito em balé clássico sabendo que não está inscrito em dança contemporânea. Vai ser uma probabilidade, portanto, condicionada, ok? Vamos ter que determinar. Então, enfim, há aqui uma hipótese que me parece, e que já estão, julgo eu, que também estão habituados a isso, é a construção de uma tabela dupla entrada a partir da informação que é dada. Ora, eu coloquei imediatamente aqui a azul para começar a construir esta tabela. Aliás, ela é construída em dois passos e já vão ver porquê. Ora, 60% estão inscritos em ballet clássico. Cá está, portanto, a coluna A, que é o que corresponde aos alunos inscritos no ballet clássico, vale 0,6. Ok? E, logo, o não há é ponto 40. Portanto, o ponto 40 está a ver porque se deduz da informação que é dado aqui do enunciado. E sabe-se que 25% estão inscritos em dança contemporânea e não estão inscritos em balé clássico. Portanto, quer dizer que este ponto 25 estão inscritos em dança contemporânea e não estão inscritos em balé clássico, vai corresponder, portanto, a este valor que aqui está, portanto, vai ser a interseção do B com não há. E metade dos inscritos, ora, metade dos inscritos em dança contemporânea, ok? Em dança contemporânea, também estão inscritos no balé clássico, ok? Metade. Ora bem, metade dos inscritos em dança contemporânea. Ora, vamos chamar X aos inscritos a percentagem inscritos em dança contemporânea, ok? E, portanto, quer dizer que aqui vai ser a metade de X, é o que vai aqui colocar. E o que é que sabemos? Bom, já sabendo este valor que aqui está, que é 0,25, não é mais do que para determinar o X, o valor que vamos aqui inscrever e o valor que vamos calcular aqui na interseção de A com B, é dado por esta equação. E obtemos que x é igual ao meio. Portanto, 0,50, metade de 0,50 é 0,25, ok? E aqui está, 0,25, 0,50. Bom, depois, já sabendo estes valores que aqui estão, deduzem-se os valores que estão agora aqui preto, expostos a preto, ok? Que o A interseção com um B há de ser 0,60 subtrair a 0,25, dá 0,35. Aqui o ponto 50 é fácil porque se é ponto 50 para dar aqui em não B, número total de inscritos em não B portanto, é ponto 50. Ora, o que é que nós queremos saber? Dado esta descrição dos acontecimentos, selecionou-se ao caso um aluno da academia que não está inscrito em dança contemporânea, portanto,
não está inscrito em dança, na dança contemporânea, é não B, ok? Portanto, é o complementar de B e queremos saber qual é a probabilidade, ok, de esse aluno estar inscrito no balé clássico. Qual é a probabilidade de o aluno estar inscrito no balé clássico sabendo que não está inscrito na dança contemporânea. Portanto, é uma probabilidade condicionada, que é a probabilidade de A, sabendo o não B, que é dado pela razão entre a probabilidade do A interseção com o não B a dividir pela probabilidade de não B. Ora, a probabilidade da interseção com não B, A interseção com não B é 0,35, como se pode ver aqui na tabela, que foi construída, a dividir pela probabilidade de não B, que é 0,50. E, portanto, chegamos a este valor 7 décimos. Portanto, é a probabilidade que foi pedida. Passamos então à pergunta 5, agora muito relacionado com estatística. Enfim, desde o ano passado que a estatística passou a fazer parte dos exames nacionais de matemática A. E, portanto, vamos aqui, enfim, é um texto bastante comprido. Na tabela seguinte apresentam-se os dados relativos ao diâmetro biparietal X, em centímetros, medido na 34ª semana de gravidez e ao correspondente perímetro cefálico Y em centímetros, medido à nascença de uma amostra de 8 recém-nascidos numa maternidade. Portanto, estão aqui os 8 recém-nascidos, portanto, e que têm estas características. É a amostra de bebés. Bom, complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço, de acordo com os dados apresentados na tabela. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números, 1, 2, 3, 4, em romano, seguido de depois da opção A, B, C, A, B ou C, selecionada, a cada espaço corresponde uma só opção. Então vamos ver, ok? Ora bem, a mediana dos diâmetros biparietais apresentados excede a respectiva média arredondada às centésimas em... Ora bem, temos que fazer o cálculo da mediana e da média, ok? Da respectiva média e dos diâmetros biparietais que se refere, portanto, a esta amostra X, tá bom? Ora, cá está, portanto, vai-se calcular a mediana e o valor médio da amostra, referente aos diâmetros biparietais esta amostra X. A mediana é dado, ora bem, como temos um número par de, portanto, bebés, portanto, a mediana vai ser a semissoma dos valores centrais, ok? E, portanto, cá está, semissoma dos valores centrais, vai dar 8,48 centímetros. A média. Bom, a média vamos ter de fazer a soma de todos os valores, ok? A dividir pelo número ok? Do número de elementos dessa amostra, que são 8. Portanto, é fazer essa soma de todos os elementos, ok? E dá 8,43875 centímetros. Obtém-se este valor. Então vamos fazer a diferença, e a diferença dá este valor que aqui está, e pretendem que essa diferença seja arredondada às centésimas, para cá está, portanto 0,04 centímetros, e vai corresponder à opção A. Portanto, aqui o 1 eu até já posso colocar, cá está. Ui, pronto. Vamos ao 2. O 2 pede a amplitude da amostra dos perímetros cefálicos apresentados é... Ora, felizmente, deram-nos aqui, de facto, ainda bem, que nos deram os valores já, todos eles ordenadinhos, que é uma maravilha. Portanto, a amplitude não é mais que o valor máximo, subtraído pelo valor mínimo correspondente a essa amostra. Mas estão a falar, a amplitude da amostra, dos perímetros cefálicos. Portanto, nós estamos a falar portanto, desta variável aleatória y, ok? Portanto, eu aqui estava a cair em erro, tenho que ler outra vez aqui a pergunta. Vai ser, portanto, 37,63 a subtrair a 30,36, ok? Que dá, cujo valor é 7,27 centímetros. Portanto, a amplitude da amostra Y dos primos cefálicos, 7,27, vai corresponder aqui à letra C. Depois, ah, temos então o terceiro parágrafo, admitindo a validade do. Peço desculpa. O coeficiente de correlação linear entre as variáveis x e y apresentadas na tabela arredondada às centésimas é,
ok? Ora, aqui vamos ter que fazer uso da calculadora, é colocar, e portanto nós estamos, vamos colocar na calculadora, portanto, a amostra X e a amostra Y e fazemos a correlação entre Y e X, ok? E dessa correlação obtemos o valor, do valor da correlação que é designado por R. Ora bem, a determinação do coeficiente de correlação linear R entre as variáveis x e y, portanto, utiliza-se o método de regressão linear entre as duas variáveis e obtém-se o valor 0,9353879, como pedem, arredondado às centésimas, portanto, vai ser 0, eu penso que acho que conseguiram ver aqui o resultado, 0,94 e, portanto, o 0,94 é o B. Entretanto, o que é depois pedido, finalmente? É o último parágrafo, admitindo a validade do modelo de regressão linear de y em função de x, foi aquilo que foi feito, e com base nas estimativas dos parâmetros arredondados às milésimas para um recém-nascido, nesta maternidade cujo diâmetro biparietal na 34ª semana de gravidez tenha sido 8,50 centímetros, estima-se que o perímetro cefálico à nascença seja aproximadamente ah, x centímetros, ok? Portanto, o que não é mais do que do ponto 3 para determinar o R, obteve-se aqui a equação da reta, que é y igual, acho que conseguem ver, enfim, que é 3,5369194x mais 4,480193. Ora bem, cá está, aqui a equação da reta do modelo de regressão linear. Portanto, o que vamos ter é agora, nesta equação, substituir o valor, não é? O valor que corresponde, ok, ao diâmetro biparietal de 8,50 centímetros, ok? Portanto, vamos substituir o diâmetro, portanto, vamos substituir o x por 8,50 centímetros, ok? Fazendo então, substituindo o x por 8,50 centímetros, tem-se então que o y vai dar este valor que aqui está, e eu entendi, admitindo que me deu, arredondadas, ok, às milésimas. Bom, eu procurei e fiz, portanto, tudo arredondado às milésimas, ok? E, portanto, deu 34,538, que é que, no fim de contas, no, vai ser o A, embora tenha aqui as centésimas, portanto, vai ser a opção A. Passamos, então, ao exercício 6. O código de um cartão multibanco é uma sequência de 4 algarismos, como, por exemplo, 1526 e 0232. Admita que o código de qualquer cartão multibanco é atribuído ao caso, com algarismos de 0 a 9. Portanto, determina a probabilidade de o código atribuído a um cartão multibanco ter todos os algarismos diferentes, portanto, todos os algarismos têm que ser diferentes. Um dos algarismos tem de ser 0, o algarismo 0, e a soma dos 4 algarismos ser um número ímpar. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Bom, então, vamos começar por enunciar a lei de Laplace, que a probabilidade é a razão entre os casos favoráveis e os CF, que nós designamos por CF, e os casos possíveis que designamos por CP, dado por aquela razão. Aquela razão. Ora, então vamos então, o cálculo dos casos possíveis. Os casos possíveis temos então, há de ser 10 à quarta, porque aqui pode ter aqui 10 algarismos, aqui também 10 algarismos, 10 algarismos, 10 algarismos e, portanto, já estão a ver como é que aparece o 10 a 4. No fim de contas, o 10 a quarta corresponde ao cálculo de arranjos completos de 10 elementos tomados, 4 a 4, dado por a linha 10, 4. Ora bem, vamos passar, de seguida casos, aos casos favoráveis, que de facto é um pouco mais complexo. Ora, aqui, no caso do cálculo dos casos favoráveis, hum, é preciso que os alunos tenham muita atenção ao texto e tenham em boa conta
as restrições e compreendam as restrições que estão a impor, que se está a impor no exercício. Ok? Portanto, o cálculo dos casos favoráveis tem, portanto, de obedecer às condições impostas no exercício e, por vezes, uma figurinha, por vezes ajuda a resolver o problema. Ora bem, a figura seguinte representa as posições que os quatro algarismos irão ocupar para estabelecer o código, ok? Temos ali as quatro posições, tal e qual como nos eram dados aqui, 1, 5, 2, 6, que está a ver? Posição 1, 2, 3, portanto, ok? E, e eles dizem que, ok, ter todos os algarismos diferentes, além de serem diferentes, um dos algarismos tem de ser obrigatoriamente o zero, ok? E depois a soma de todos os algarismos tem que dar um número ímpar. Então o que é que aqui aparece? Ora, o código tem obrigatoriamente um só dígito zero, cá está. Até pus aqui o zero, enfim. O zero pode ocupar tanto esta posição como aquela posição. Portanto, no fim de contas, vai haver para o zero eh, a possibilidade de fazer combinações das quatro posições com um algarismo, ok? Portanto, há quatro possibilidades distintas. Portanto, serão combinações 4 a 1, que, como sabem, é 4. Mas deixo ainda nesta notação. Ficam a sobrar três, depois, posições, ok? E nas quais os algarismos que serão aí colocados têm de ser diferentes. E o algarismo zero para essas três posições, uma vez que os zeros ocupam uma posição, nas outras três posições terão de ser os outros algarismos, ok? E a sua soma tem que ter resultado ímpar. Então, como é que a soma tem resultado ímpar? Bom, a soma de três algarismos ímpares é ímpar. Por exemplo, 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9 dá um valor ímpar, ok? Mas também pode ser ímpar, ou eu ter dois pares, 4, por exemplo, mais 4, mais um, por exemplo, o ímpar ser 1, 4 e 4, 8, 8 e 1, 9, ok? Portanto, dá ímpar a soma, tá bom? Somando ao zero, o zero não tem qualquer influência na determinação se o número final, se a soma é ímpar ou se é par, tá bom? Bom, e porquê é que eu desdobro aqui? Porque, no fim de contas, aquilo que basicamente eu vou ter que preocupar em que posições é que vão estar os pares, por exemplo, ou o ímpar. Nós temos que, para pôr o valor, portanto, o algarismo ímpar, nestas três posições não é mais do que as três combinações de três posições para um ímpar. Portanto, por isso é que está aqui três. Pode ser combinações 3, 1 a 1, se eu olhar para o ímpar, ou então combinações, é a mesma coisa, não é? Se eu tiver dois pares, combinações 3, 2 a 2 que também dá 3, ok? Mas eu, para ter uma melhor visibilidade, porque é que este 3 que aqui está, portanto, eu agora vou pôr aqui a mãozinha, este valor, que vai ter que ser multiplicado aqui a estes, que depois aqui aparecem, já explico. Hum, Portanto, no fim de contas, é este desdobramento, ok? Para ter uma melhor visão daquilo que se está aqui a falar. Este ou não é mais do que há de ser o valor que, portanto, a expressão que aqui for encontrada, mais a expressão que é encontrada, pronto, com este desdobramento, por assim dizer, tá bom? Ora bem, uma vez que vamos ter aqui três, não é? Portanto, agora vamos nos fixar e pensar assim, bom, eu tenho que ter duas posições, ok? Eu tenho que ter duas posições com algarismos pares. Ora, o zero está excluído, ok? O zero está excluído, portanto já ocupa uma posição, uma das quatro. Ora, vai ser arranjos de 4, 2 a 2. E porquê arranjos? Porque eu se tiver, por exemplo, aqui 2 e ali 4, também eles trocam, permutam, podem permutar, portanto também conta, ok? Portanto, 4 2, por exemplo, ok? Isto é um exemplo. Portanto, serão arranjos 4, 2 a 2. E o ímpar será arranjo, aqui pus arranjo 5 1 a 1, mas poderia ser combinações de 5 1 a 1, porque só tem uma posição, portanto, não há qualquer e por isso é que está aqui. Portanto, estou-me a referir, estas chavetas só estão a referir a esta parte aqui, está a ver? Ok? Só estão aqui a referir a isto, ignorando os estranhos. Eu só pus aqui a desdobrar os três para ter uma visão porque é que aparece aqui este três, ok? E depois, concentrando só nos três, nas três posições, tenho dois pares,
arranjo 4, 2 a 2, portanto são 4 algarismos pares que vão ocupar duas posições, serão arranjos 4 a 2, e aqui serão 5 algarismos ímpares que vão ocupar uma posição, serão arranjos 5, 1 a 1. Então, que é dado o CF, ou seja, os casos favoráveis, há de ser este valor que aqui está, combinações 4, 1 por causa do zero, ok? Que multiplica, ok? Pela soma, aqui, eu por acaso acho que aqui não falei, dos três ímpares. Ora, os três ímpares, eu tenho três posições e tenho cinco algarismos ímpares, eles têm que ser diferentes, não é? Cada uma das posições. Portanto, serão arranjos de 5, 3 a 3, porque eles podem perfeitamente permutar, ok? Por isso é que são arranjos de 5, 3 a 3. Mais, está aqui o O, arranjos 5, 1 a 1, vezes arranjos 4, 2 a 2, vezes 3, portanto, poderia ser combinações de 3, 1 a 1 ou combinações de 3, 2 a 2. Não, para o caso não interessa. Ora bem, porque o valor dá o mesmo, dá 3. Substituindo, temos aqui a substituição, resolvendo, vamos obter um valor 960 maneiras, ok? Então o cálculo da probabilidade vai ser 960 a dividir pelo número de casos possíveis, 10 à quarta, que é 10.000, ok? Dividindo ambos por 10 dá 96 sobre 1000 e tornando a fração irredutível dá 12 sobre 125, é a probabilidade. Vamos passar ao exercício 7. Na figura 1 estão representados em referencial ortonormado ao xy na circunferência de centro C, definida pela equação. Temos aqui a equação da circunferência, está centrada em em menos 1 e 1, ok? E o raio vale 2, que aquele 4 é r ao quadrado, ok? Portanto, o raio vale 2. O triângulo ABC e o ângulo B, portanto, cá está BAC, que eles designam, que tem amplitude alfa. Em radianos, em que o alfa pertence a 0π sobre 2. Portanto, o alfa, isto vai ser um ângulo circunscrito, não é? Não, desculpa, peço desculpa. Inscrito na circunferência, ali naquele ponto A, e sabe-se que os pontos A e B pertencem à circunferência e que o produto escalar do vetor AB com o escalar do AC é igual a 6. Determine sem recorrer à calculadora o valor exato do comprimento do arco AB. Bom, aquilo que nós vemos ali é que o AC e o BC, portanto, a dimensão dos dois segmentos é precisamente o valor do raio que é tirado aqui da equação da circunferência, ok? Portanto, será raiz quadrada de 4 dá 2. Ora bem, não vale a pena fazer isso, acho que penso eu que é evidente. E portanto, de facto, há várias formas de resolver este exercício. Eu até vou apresentar três formas, ok? Três formas. E uma delas já está um bocadinho fora do programa, já est- e portanto, mas de qualquer das maneiras eu vou apresentá-la porque parece também com interesse. E não, no 12º ano não tanto que recorram a ela, mas estando na faculdade e tendo cadeiras de matemática, e se podendo usar depois esse método, podem usá-lo perfeitamente na faculdade, não vos vão dizer. Aquilo que interessa é saber, ok? Bom, então vamos começar primeiro a linha, portanto, uma primeira hipótese de resolução. O triângulo ABC é isósceles, ok? Portanto, o triângulo ABC é isósceles, dois lados são iguais e, portanto, dois lados são iguais e, portanto, eh, aqui eh, vamos designar a sua base pelo segmento AB. A sua altura é o segmento que parte do vértice C, cá está, e que cruza o segmento AB portanto, a meio desse segmento, perpendicularmente, ok? Portanto, isto é a altura do triângulo. Conforme ilustrado em seguida, portanto, no fim de contas, eu divido aquele triângulo ABC em dois triângulos retângulos e, portanto, isto com o propósito de quê? De tentar obter o alfa, ok? Pronto. Tentar obter o alfa. Ora bem, ou melhor, o quociente de alfa. E porquê? Por causa do produto escalar que nos é dado. Então, foquemos então no triângulo ACD
verificamos que o cosseno alfa, o que é o cosseno alfa? É o cateto adjacente ao triângulo retângulo, ok? Portanto, é o cateto adjacente, melhor dizendo, ao ângulo alfa, ok? E que é o segmento AD. A dividir pela hipotenusa, que é o segmento agora AC. Portanto, a hipotenusa deste triângulo retângulo é o AC. E daqui tira-se que o AD há de ser igual ao AC cosseno de alfa, ok? E que, sendo o AD metade, não é? Porque, no fim de contas, o AD é metade do segmento AB, porque corta, como ele é isósceles, corta precisamente a meio o segmento e obtemos, substituindo, portanto, o AD é metade do AB, é AB sobre 2, o 2 passa para o segundo membro, estão a ver? E, portanto, tenho que o AB é duas vezes AC cosseno de alfa. Eu depois vou utilizar esta expressão, o que vem aqui a seguir, para podia usar esta, mas decidi usar aquela para quando pegar na condição que resulta do produto escalar. Então, dá 4 cosseno de alfa. Como AB escalar de AC igual a 6, então, usando a definição de produto escalar, é a norma de AB, do vetor AB, multiplica pela norma do vetor AC, cosseno do ângulo que fazem estes dois segmentos, ok? Que é alfa, cosseno de alfa, tá? E há de ser igual a 6. Bom, já vimos que o AB, eu por acaso fui buscar esta expressão, pronto. 2AC que multiplica por AC dá a norma da AC quadrado, ou já substitui as normas pelo segmento, propriamente dito, ok? Quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, que é cosseno, vezes este cosseno que aqui está. Reparem, é o cosseno deste, que multiplica também pelo cosseno daquele, aparece cosseno ao quadrado de alfa igual a 6. Resolvendo, em ordem ao cosseno de alfa, chegamos que o cosseno de alfa é igual a raiz quadrada de 3 quartos, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, para este valor do cosseno de alfa, sabemos muito bem qual é o valor, não é? O valor do respectivo ângulo em radianos. Portanto, alfa é igual a π sobre 6. Portanto, cosseno de alfa é igual a cosseno de π sobre 6. Portanto, o alfa é igual a π sobre 6. E esse π sobre 6 porque o alfa está entre 0 e π sobre 2. Ok? Como é colocada essa restrição que aqui está. Tá bom? Já temos então o nosso alfa. Ora, como isto é um ângulo inscrito na circunferência, não é? Vamos então, fazendo o prolongamento do segmento AC, ok, até cruzar a circunferência, que vai cruzar a circunferência agora aqui neste ponto, que eu designei por E, ok, conforme se ilustra, significa que o arco BE, ok, o arco BE, portanto, como isto é um ângulo inscrito, o ângulo inscrito é metade do ângulo ao centro. Portanto, ou seja, o ângulo ao centro é o dobro do ângulo inscrito, é duas vezes alfa, ok? Ou seja, o BE, ok, vai ser duas vezes o valor que aqui foi encontrado do alfa. 2 sextos portanto, precisamente um terço, dará π sobre 3, ok? Portanto, este 2 alfa é π sobre 3. Ora, como isto, como este AE é o diâmetro da circunferência, significa que este arco que aqui está, ABE, ok? O ângulo ao centro é de 180 graus, quer dizer, é pi radianos, ok? Portanto, quer dizer que este ângulo, este arco aqui, vai ser igual a todo o arco AE menos o BE que nós já sabemos o valor. Portanto, será π menos π sobre 3 igual a 2π sobre 3. Portanto, já sabemos quanto é que vale o valor deste ângulo ao centro. Ora bem, o que é o comprimento do arco AB? O comprimento do arco AB vai ser, como sabem, há de ser o ângulo a multiplicar pelo raio, ok? Hum, Tal e qual como se calcula para o perímetro de uma circunferência, não é? Portanto, será 2π, a circunferência tem 2π, vezes o raio. Portanto, aqui será o valor daquele arco, do ângulo ao centro, que é 2π sobre 3, ok? 2π sobre 3, a multiplicar por 2, ok? Que dá 4π sobre 3 unidades de comprimento. É quanto vale o comprimento do arco AB. Ora bem, outra forma é utilizar a soma vetorial, ou seja, que o vetor AB há de ser igual ao vetor AC mais CB,
cá está. E o que vamos fazer é, a partir do produto escalar, vamos substituir o AB por AC mais CB e vamos, eh, o produto escalar obedece à propriedade distributiva, ok? Do produto escalar em relação à soma vetorial e, portanto, vai ser AC escalar de AC mais CB escalar de AC, que há de ser igual a 6. Ora, o AC escalar de AC é a norma de AC quadrado. E o CB escalar de AC, ora, vai ser CB escalar de AC cosseno de 2 alfa, ok? Peço desculpa. E, portanto, vai ser. E porquê o 2 alfa? Reparem que vai ser o CB escalar de AC. Portanto, o CB é este e o AC tem que vir para o ponto de aplicação do CB, ok? No fim de contas, é como se fosse aqui o CE, tá bom? E, portanto, o ângulo que os dois fazem é de 2 alfa, tá bom? Por isso, o cosseno de 2 alfa, tá bem? Ora, o CB igual ao AC, portanto, a norma de CB igual à norma de AC, 2 vezes 2 dá 4, este também é 2 ao quadrado dá 4, portanto, para cá está, 4 mais 4, cosseno de 2 alfa igual a 6. Resolvendo em ordem a cosseno de 2 alfa, chegamos então que cosseno de 2 alfa igual a 1 meio, e, portanto, transformando o meio em cosseno, é cosseno de π sobre 3, ok? Portanto, significa que o 2 alfa igual a π sobre 3, alfa igual a π sobre 6, pois alfa pertence entre 0 e π sobre 2, tal e qual como já tínhamos chegado na, aqui, tá bom? No método anterior. Bom, pois o resto é tudo igual, ok? Portanto, aquilo que agora aqui me limito é precisamente a copiar o que estava, o que estava aqui, que já foi referido, e vamos chegar ao 4π sobre 3. Isto aqui é cópia limpinha, tá bom? Bom, há outra forma, que é um cálculo recorrendo à lei dos cossenos. Enfim, eh, nunca, é claro que pode ser aqui um bocado estranho, mas é bom que percebam também isto. Isto também é uma possibilidade, e que foi muito utilizado, a lei dos senos e dos cossenos, até em exames de matemática A, pelo menos que me recordo, até antes da pandemia. Pronto. A partir do produto escalar, ok? O que é que nós temos? Que o AB escalar de AC igual a 6 e, portanto, vamos ter aqui uma relação entre o AB, ok? Portanto, o AC vale 2, o 2 passa para o segundo membro, e, portanto, fica 6 a dividir por 2, por isso é que aparece aqui o 3, ok? E, portanto, fica AB cosseno de alfa igual a 3. Portanto, este produto, AB cosseno de alfa, nem sabemos quanto é que é o AB, nem sabemos quanto é que é o cosseno de alfa, mas sabemos que o seu produto é igual a 3. Vamos aplicar então a lei dos cossenos. A lei dos cossenos ao BC, portanto, preocupado com, aliás, tendem atenção aqui à amplitude do ângulo alfa. Então, o segmento, o que é que diz a lei dos cossenos? Que o segmento, o quadrado do valor do segmento, ok? Oposto ao ângulo alfa, esse quadrado desse segmento, há de ser igual ao quadrado do AC, soma com o quadrado do AB, menos duas vezes o produto do segmento AC com o segmento AB, cosseno daquele ângulo. É o que diz a lei dos cossenos, tá bom? Substituindo, ora, BC quadrado, portanto é o raio, portanto vale 4. Há de ser igual, BC quadrado igual a AB quadrado mais AC quadrado. Peço desculpa, agora estou a substituir, peço desculpa, então já estava aqui neste ponto. Portanto, BC quadrado é 4, AB quadrado é AB quadrado, não sabemos quanto é que ele vale, mais 4. Porquê 4? Porque o AC quadrado também é o raio, e portanto 2 ao quadrado é 4, menos duas vezes, ok, duas vezes o AC é 2, menos 4, menos 4 AB. Ora, menos 4 AB, cosseno de alfa. AB cosseno de alfa. Mas já sabemos que este AB cosseno de alfa é quanto? Vale 3. Portanto, será que menos 4 vezes 3, tá bom? Este AB cosseno de alfa vale 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3. Ok?
E estamos em condições de determinar quanto é que é o segmento AB. Portanto, o segmento AB é raiz quadrada de 12, que é igual a 2 raiz quadrada de 3, ok? Combinando então as duas expressões, o que é que nós temos? Temos que o AB cosseno de alfa igual a 3 é equivalente a dizer que o AB, já sabemos que é 2 raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de alfa, ok? Há de ser igual a 3, ok? Portanto, já sabemos quanto é que é o AB, 2 raiz quadrada de 3, ok? Que substitui ali, vezes o cosseno de alfa igual a 3. É daqui que vem essa expressão, tá bom? Que, resolvendo em ordem ao cosseno de alfa, vamos obter cosseno de alfa igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e, portanto, vai ser o alfa igual a π sobre 6, tá bom? Porque o cosseno de alfa há de ser igual a cosseno de π sobre 6, que o cosseno de π sobre 6 é raiz quadrada de 3 sobre 2, tá bom? Então, agora, para determinar o arco AB, é voltar outra vez àquilo que tinha feito, fazendo o prolongamento, é precisamente esta história para chegar àquele valor 4π sobre 3. Portanto, se tivesse que utilizar este método, tinha que fazer, de facto, isto que aqui está, ok? Não é mais do que uma repetição dos anteriores, esta parte, tá bom? E, portanto, chegamos ao mesmo valor, 4π sobre 3 unidades de comprimento. Portanto, tínhamos aqui três hipóteses até de poder resolver este. Embora esta não seja esta da lei dos cossenos, portanto, já não será aceito, enfim, já não será aceita a resolução por este método. Mas, de qualquer das maneiras, deixo aqui, nunca se perde nada, é sempre bom. Ora bem, então vamos à pergunta 8 a 9. Na figura 2 estão representados no plano complexo os afixos de 5 números complexos. W, A, B, C, D, enfim. Ahm, os pontos A e C pertencem respectivamente ao segundo e ao terceiro quadrantes. O ponto B está no semieixo real negativo, o D está no semieixo imaginário negativo e o ponto W está para ali coitadinho, pertence ao primeiro quadrante. É o fixo do número complexo de W, tal que o imaginário de W igual ao real de W. Qual dos pontos seguintes pode ser o afixo do número complexo I W ao cubo? Pronto, temos aqui outra vez quatro hipóteses, ok? Ora bem, aqui, vamos lá ver. O afixo, o afixo de W, se nós traçarmos aqui deixemos só já agora, traçar já agora aqui só aqui este segmento, ou W, não é? Faz um ângulo de 45 graus. Porquê? Porque a imagem, como o imaginário W é igual ao real de W, no fim de contas, este ângulo alfa, vamos chamar-lhe aqui este ângulo, não é? Não é mais do que, não é mais do que π sobre 4, ok? Entendido? Não é mais do que o arco tangente do imaginário, é o arco tangente daquele ângulo que aqui está, o imaginário sobre o real, como eles são iguais, é o arco cuja tangente é 1. Ora, o arco cuja tangente é 1 é π sobre 4, tá bom? Ok? Pronto. Hum, portanto, o afixo W faz um ângulo, não é? Com, a partir dali da origem, faz um ângulo de 45 graus com o eixo real positivo, ok? Então, traduzido na forma exponencial, o W há de ser o módulo de W é levantado aí π sobre 4, ok? Então, isto implica que o I W ao cubo não é mais do que vamos pôr primeiro, aqui coloquei primeiro o W ao cubo, que é módulo W é levantado aí π sobre 4 ao cubo, e o I é dado desta forma, é levantado aí π sobre 2. Porquê? Porque o I faz um ângulo de π sobre, faz um ângulo de π sobre 2 com o real, né? Com o eixo, com o sentido positivo do eixo real, ok? E, portanto, é levantado a π sobre 2. A sua norma é 1, portanto, o módulo do I é 1, portanto, é levantado a π sobre 2, tá bom? Fazendo as continhas, primeiro fizemos aqui o cubo, não é mais do que aqui o módulo ao cubo, é levantado, ora, I 3π sobre 4, é levantado a π sobre 2. Fazendo as continhas, ok, o I W ao cubo, não é mais que W ao cubo, no módulo W ao cubo, e agora soma-se 3 quartos a π sobre 2, está 5π sobre 4, ok?
3 mais 2, não é? 2π, dá 5π, porque aqui depois fica 4, 5π sobre 4, ok? O expoente da exponencial 5π sobre 4 está compreendido entre π, portanto, para já vê-se que 5 quartos é maior que 1, portanto, significa que é superior a π, mas é inferior a 3π sobre 2, logo. O afixo de está no terceiro quadrante. Ora, o único ponto que nós vemos aqui no terceiro quadrante é o C, ok? Então se conclui que o ponto C corresponde a esse afixo. Portanto, volto outra vez aqui, portanto, a selecionar e é o ponto C. Portanto, a resposta é C, está aqui. Vamos para o exercício 9. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Considerem C conjunto dos números complexos, os números Z1 igual a 2i levantado a 19 e Z2 que é igual à razão entre menos 3 mais i com i mais 1. E seja W dado por esta expressão, com k pertencente aos reais, e determina o valor de k para o qual o afixo W é equidistante de Z1, do afixo Z1 e do afixo de Z2, ok? Então vamos lá embora. Primeiro, vamos transformar tudo isto, ok, na sua forma algébrica, está bem? Então, porque de facto não temos aqui um valor de ângulo notável, por assim dizer, não é nenhum π sobre 3, não há, aqui no Z2 não dá π sobre 3, não dá π sobre 6, não dá π sobre 4, portanto, vamos usar isto da forma algébrica, tá bom? Então, e assim vamos, portanto, vamos começar por olhar aqui para o I19, ok? Eu quase que ia dizer IC19, mas não, I19. O I19 não é mais do que I16 vezes I ao cubo. O que é o I16? É I levantado à quarta, tudo levantado à quarta. Ora, o I levantado à quarta é 1, 1 levantado à quarta é 1, portanto isto é I ao cubo. Nem vale a pena estar aqui a mostrar grandes coisas, ok? O I ao cubo é I ao quadrado vezes I, o I ao quadrado é menos 1, portanto é menos I. Portanto, o Z1 não é mais do que duas vezes menos 2, menos 2i. Passamos agora ao Z2. Ora, o Z2 vamos multiplicar o denominador pelo seu conjugado e a mesma coisa fazemos ao numerador. Também multiplica por 1 menos i. Fazendo as contas, portanto, fazendo aqui as continhas todas, vamos obter menos 1 mais 2i. Tá bom? Cá está o Z2. Ora, como eles estão à mesma distância, não é? O valor de k para o qual o afixo W é equidistante, então, portanto, o W tem que estar, a distância que o W está de Z1 tem que ser igual à distância que o W está de Z2. Portanto, não é mais do que o módulo. O que é um módulo? O módulo é uma distância, não é? Entre o W e o Z1 há de ser igual ao módulo de W menos Z2, ok? Portanto, a distância não é mais, o módulo não é mais do que distâncias, tá bom? Tenham sempre isso presente. Então, W menos Z1, agora só olhando para W menos Z1, o que é que vamos? Vamos pegar na expressão algébrica do W, ok? Então, a expressão algébrica do W, ok? Para já eu pus aqui o W é risco menos raiz quadrada 2k é levantado aí 3π sobre 4 menos 2i, ok? Ora bem, o que é este é levantado aí 3π sobre 4, ok? Portanto, na forma de exponencial, este número complexo. Não é mais do que o cosseno de 3π sobre 4 mais o i seno de 3π sobre 4, que ambos multiplicam por menos raiz, 2, menos raiz quadrada 2 vezes k, ok? Cá está. Mais 2i, tá? Mais 2i. Ora, fazendo as continhas, portanto, aqui já não vamos fazer mais contas, portanto, fica menos 2 raiz quadrada 2k cosseno de 3π sobre 4 mais i. Ora, pus o 2 em primeiro lugar, menos 2 raiz 4 seno de 3π sobre 4. Ora bem, o que seno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. E o seno é também raiz de 2 sobre 2. Reparem que 3π sobre 4 não é mais do que π menos π sobre 4, ok? E, portanto, o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o seno é raiz de 2 também sobre 2 de π sobre 4. Só como os ângulos estão no segundo quadrante, 3π sobre 4 está no segundo quadrante, portanto, o cosseno portanto, dá um valor negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, ora, raiz de 2 a multiplicar por raiz quadrada 2 dá 2, a dividir por 2 dá 1, menos por menos dá mais, portanto, este valor aqui dá mais k. Do outro lado, a mesma coisa, raiz de quadrado de 2 multiplicar por raiz de 2 dividido por 2 dá também k, dá i,
2 menos K. Ok? Agora vamos fazer esta diferença entre o W e o Z2. Fazendo precisamente a mesma coisa que fizemos aqui anteriormente, vamos obter K mais 1, portanto a parte real, mais a parte imaginária, não é? Que é menos K menos 2, tá bom? Então agora vamos fazer o que é estes módulos. Nós temos que atender à parte real e à parte imaginária, porque o módulo, atenção, hein? Atenção. Ora bem, temos então que o W menos G1 há de ser foi o valor que nós encontramos aqui. Eu, por acaso devia ter sublinhado isto, eu devia ter posto isto num quadradinho, e se calhar eu vou aproveitar para pôr, para realçar, ok? Só realçar, não, a parte real e a parte imaginária. Portanto, vai ser então K mais I2 menos K, cá está, que há de ser igual a módulo de K mais 1 mais I menos K menos 2. Ok? Ora, atenção, nós estamos em módulos, tá bom? E sabem que o módulo é igual a quê? A raiz quadrada da parte real ao quadrado mais o quadrado da parte imaginária, não é? Tudo, portanto, essa soma dos quadrados está debaixo da raiz. E por isso é que eu elevo aqui ao quadrado, tá bom? Portanto, com a implicação, ok? Quando eleva ao quadrado, portanto, implica que os quadrados dos módulos sejam iguais também, ok? Então, isto aqui é equivalente. Vamos desenvolver, portanto, cá está. É o quadrado, há de ser o quadrado do k, da parte real, mais o quadrado, cá está, o quadrado da parte imaginária, tá bom? Que há de ser igual ao quadrado da parte real, que é k mais 1, a parte real, mais o quadrado da parte imaginária, tá bom? Que é menos k menos 2 ao quadrado. Resolvendo, já estão a ver que desenvolvendo os quadrados dos binómios, estão a ver que aqui parece k quadrado, aqui também parece k quadrado, ali também k quadrado, ou seja, os k ao quadrado desaparecem e já não fazem parte daqui, ok? Então, o que é que fica aqui? Fica 2 menos k, portanto, vamos só, é o dobro portanto, o desenvolvimento do quadrado do binómio será menos 2 vezes 2, dá menos 4k, cá está, menos 4k, mais o quadrado de 2, que dá 4, e do outro lado temos o dobro do primeiro pelo segundo, 2 vezes 1, 2 k, mais o quadrado do segundo, mais 1, e aqui, depois, estes dois termos aparecem aqui com o dobro do primeiro pelo segundo, ok? Que dá de 4k, ok? Mais 4, tá bom? Que é o desenvolvimento do quadrado deste binómio. Portanto, somando, dá 10k, igual a menos 1, o que obtemos então k igual a menos 1/10. Passando agora ao exercício 10, agora é um exercício de geometria analítica. Ora bem, então na figura 3 está representado em referencial ortonormado o, ehm, só um bocadinho, o ortonormado ao XY, Z, o prisma triangular ABCDEF, ok? Sabe-se que os pontos A e B têm aquelas coordenadas, 4, 2, 0 e 2, 3, menos 3, respectivamente, e o ponto C pertence ao plano mediador do segmento de reta AB. Ok? Isto já vocês aprenderam no 10º ano, portanto é fácil de obter e já lá vamos. E a reta DF é definida pela equação vetorial, reta DF é definida por esta equação vetorial, que aqui está com k pertencente aos reais. Qual das equações seguintes define uma reta que é perpendicular à reta DF e que passa no ponto A? Ok? Ora bem, e passa no ponto A, ora, o CB, este CB tem a mesma direção do DF, portanto, eles são colineares, não é? Portanto, reparem que as coordenadas aqui do vetor, diretor do DF, da reta DF, tem, ok? Tem as mesmas coordenadas do vetor, diretor do CB, tá bom? Ok? Pronto. Isso parece-me mais do que evidente. Portanto, terá que ser uma reta que é perpendicular, portanto, portanto, tem que ter um vetor que é perpendicular a este que aqui está. Bom, ora, mas temos aqui, enfim, não temos aqui elementos suficientes para conseguir, portanto, ter qual é a melhor opção, não é? Portanto, o que temos que ver é, dentro destes vetores que aqui está, temos dois vetores, olha, vetores diretores do
eh, da reta que é perpendicular a DF. Temos o 5, K501-1, que é igual a este que aqui está. Portanto, a opção A e a opção C têm o mesmo vetor diretor e a opção B e a opção D também têm o mesmo vetor diretor, 051, 051, ok? Ora, sendo eles perpendiculares, quer dizer que este vetor diretor, não é? Para ser perpendicular, o produto escalar tem que dar zero, ok? Então, tem de se testar as opções das respostas. Em primeiro lugar, verificar se o resultado do produto escalar entre as coordenadas da reta perpendicular à reta DF, que já acabei de dizer, ok? E da reta DF dá zero, ok? Se der zero, então são perpendiculares, ok? Porque o ângulo que elas fazem entre si é de 90 graus, ok? E o produto escalar, sabe-se que neste caso há de ser o produto das respectivas normas a multiplicar pelo cosseno entre os dois vetores. Ora, sendo o ângulo entre os dois vetores π sobre 2, o cosseno está a zero, portanto, quer dizer que o produto escalar tem que estar a zero. Então é isso que vamos fazer. Portanto, cá está, 501, 501. Peço desculpa. Menos 5, cá está, 1 menos 5 e eu acho que me enganei aqui. Peço desculpa, mas acho que me enganei aqui. Só um momento que eu te vou retificar isto. Por acaso dá a mesma coisa, mas eu vou retificar isto, tá? Ah, pronto, já foi de facto, dei aqui pelo erro, de facto havia aqui um erro, embora o resultado fosse o mesmo, é engraçado, mas de qualquer das maneiras, portanto, o vetor que estamos aqui a considerar, aqui na reta perpendicular, não é? É o 051, cá está, 051, e portanto, com o produto escalar de 1 menos 5, que é referente a esta reta, tem que estar zero, e vamos ver se efetivamente está zero, ok? Portanto, 0 vezes 1 dá zero, 5 vezes 1 dá 5, menos 1 vezes menos 5 dá menos 5, e portanto obtemos uma proposição verdadeira, ou seja, os vetores diretores das retas testadas são perpendiculares, logo, as duas opções possíveis são a B e a D, ok? Portanto, aqui não há qualquer hipótese eh, de relativamente às retas, haver, por acaso, como aquilo deu logo o 051, já agora, eh, eu vou só verificar se o 50 menos um também dá, ok? Dá-me só um segundo. Peço desculpa, mas isto acontece. Pronto, só aqui só para tirar as dúvidas, não é? Portanto, o 50 menos um, que é este vetor, não é? Será que ele é perpendicular a este, um menos 5? Bom, fez-se o produto escalar igual a zero, e aquilo que se observa é que vamos obter uma proposição que é falsa, logo o A e o C estão excluídos, ok? E portanto, e agora o que é que se segue? Temos duas hipóteses, então, temos duas hipóteses. Vamos então testar a equação com as coordenadas do ponto A, porque vai ser uma reta que passa no ponto A, tal como aqui é dito. Então vamos fazer isso, ok? Temos aqui o ponto A, que é o 420, se não me engano, espero agora não me ter enganado, 420. Ok, 420, menos o 4 menos 31, passei isto para o primeiro membro, há de ser igual a K051, ok? Portanto, que será zero, k vezes zero é zero, k vezes um é 5k, e k menos, peço desculpa, e k multiplicar por menos um dá menos k, ok? Então, o que é que obtemos? Vamos fazer coordenada a coordenada, ok? 4 menos 4 dá zero, 0 igual a zero. Portanto, aqui é uma proposição verdadeira. Depois temos 2 mais 3 dá 5, igual a 5k, k igual a 1, ok? E depois temos aqui 0 menos 1, 0 menos 1 dá 1, ok? Que vai ser igual a. Está certo. Peço desculpa. Sim. Eh, vai dar 0,5k, deixem-me só ver. Exatamente, menos 1, portanto, k.
0, 5K, 0, 5K, 0, 5K, 1. Portanto, também há aqui mais uma coisa que não está correta. Desculpa. Ok? Portanto, vai ser K igual a menos um, tá bom? Uh, Espera aí, pá. Desculpem. Aqui está o menos, portanto, 0 menos menos um dá um, ok? Portanto, nem valia a pena estar a fazer aquilo, de facto. Só aqui corrigir, obtém-se imediatamente que o K é igual a um, ok? Portanto, os K são iguais. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo teste para o seguinte, que é 4, que é o ponto A, menos, ora, do D, que é o menos 4 8 menos 2. 4 8 menos 2, que há de ser igual a 0, sem K, e lá estou eu, não sei porquê, coloquei aqui, coloquei aqui o menos K, por engano. Deixem-me ver se efetivamente não dá. Ora bem, 4 menos 4 dá 0, 0 igual a 0, e depois 2 menos 8, 2 menos 8 dá menos 6, que há de ser igual a 5K, ok? K há de ser igual a menos 6 quintos. E depois temos K, peço desculpa, igual a 2. Vamos lá corrigir isto, ok? E portanto os K são diferentes. Peço desculpa aqui pelo engano, está corrigido e portanto por vezes são situações que passam um bocadinho despercebidas, mas pronto. Às vezes basta só enganar e provavelmente quando fui passar este 0,5, 1 e por lapso passei menos um, enfim. Mas está de facto, a situação está corrigida. Portanto, os capas são diferentes, ok? Portanto, o valor do capa teria que ser igual para qualquer uma das coordenadas e, portanto, para qualquer coordenada e, portanto, é diferente. A resposta será a resposta B. Ora, 10.2. Resolve este item sem recorrer à calculadora, determina as coordenadas do ponto C. Ora, temos as coordenadas do A e do B, ok? Vamos determinar então as coordenadas do ponto C. Bom, o ponto C é o ponto de interseção entre a reta BC, ok? Estamos aqui, vamos ver o que é a reta BC. Cá está esta reta, ok? E o plano mediador ao qual pertence o ponto C, ok? O vetor diretor da reta BC tem as mesmas coordenadas do vetor diretor da reta DF, que já aqui era dado, ok? Da reta DF. Cá está. 1 menos 5, tá bom? Ok? Pois estas retas têm a mesma direção, portanto elas são colineares. Logo, a equação vetorial da reta BC, ok? Portanto, vai ser escrita desta forma, tá bom? Tá? E, portanto, vai ser x, y, z, há de ser igual a 2, 3 menos 3, que, ora, 2, 3 menos 3, só um momento, vou só aqui interromper para verificar. Ora bem, está efetivamente correto, peço desculpa. Só fui verificar, e enquanto verificava, leva sempre algum tempo, mas está correto, ok? Portanto, este vetor, que vai ser o vetor diretor da reta BC, vai ser, portanto, vamos ter aqui o ponto B, 2, 3 menos 3, mais K, e o respectivo vetor, né? 1 menos 5, um K pertencente aos reais, portanto, é dado por esta equação, tá bom? Qualquer ponto do plano mediador está à mesma distância dos pontos extremos do segmento AB. Isto já se sabia do 10º ano. Ok? Então quer dizer que os quadrados das distâncias, ok, da distância que vai de C para B, que é o ponto que pertence ao plano mediador, para o extremo do segmento AB, neste caso B, há de ser igual ao quadrado da distância que vai do ponto
pertence ao plano mediador, distância ao outro extremo do segmento que é o A. Ok? Ora, fazendo as continhas, vamos então obter que o x menos 2, este 2 passa ali para o primeiro membro, portanto x menos 2 ao quadrado, portanto vai ser cada uma das coordenadas ao quadrado. É preciso não esquecer da diferença das coordenadas ao quadrado. Então vai ser x menos 2, ok, ao quadrado, mais y menos 3, portanto o 3 passa ali para o primeiro membro, y menos 3 ao quadrado, e depois z mais 3, este menos 3 passa ali para o primeiro membro, ali para o z, fica z mais 3, há de ser igual, ok? Há de ser igual ao outro lado, ok? Então vamos lá embora. Portanto, há de ser igual a x menos 4, ok? Ao quadrado, que é a distância agora do quadrado do c para o a, ok? Portanto, o c é x, portanto, será x menos 4, portanto, o ponto, o a 4, 2, 0, portanto, será x menos 4 ao quadrado, ok? Y menos 2 ao quadrado, mais, ok? Será 0 menos 3 mais 3, não é? Portanto, será 3 ao quadrado, ok? Será z quadrado. Portanto, hum, portanto, será z quadrado. Será z, o ponto entre o c e o a, ok? Será z menos 0 ao quadrado. Portanto, está z quadrado. Desenvolvendo os quadrados dos binómios, onde reparar que o x ao quadrado desaparece, o y ao quadrado desaparece, o z quadrado. Porquê? Porque eles aparecem uma única vez, quer no primeiro membro, quer no segundo membro, e portanto são simétricos, portanto, cortam, tá bom? Ora bem, então vamos ter, aliás, acabei por desenvolver até o quadrado do binómio de x ao quadrado menos 4x mais 4 é este, y ao quadrado menos 6y mais 9, z quadrado mais 6z mais 9, há de ser igual a x quadrado 8x mais 16, y ao quadrado menos 4y mais 4 e z quadrado. E, portanto, como disse, eu vou aproveitar para fazer aqui os cortes já agora, se não se importam. Isto corta, isto também vai cortar e também este vai cortar com este do y ao quadrado e com este x ao quadrado. Portanto, todos eles cortam, ok? E, portanto, fazendo as contas, vamos obter 4x menos 2y mais 6z mais 2 igual a 0. Portanto, vamos fazendo, portanto, dividindo agora, como eles são todos divisíveis por 2, portanto, a equação do plano mediador vai ser, portanto, todos os termos são divisíveis por 2, onde fica 2x, portanto, se dividir o primeiro membro por 2 e dividir o segundo membro por 2, não é? Vai ficar o segundo membro 0/2 dá 0, e o primeiro membro fica 2x menos y mais 3z mais 1 igual a 0. Portanto, são números mais simpáticos, mais pequeninos. Vamos construir o sistema de equações paramétricas, ok? Temos aqui a equação do plano, mediador, 2x menos y mais 3z mais 1 igual a 0, e a reta, portanto vai ser a reta, ok? Na sua forma paramétrica, ok? Dá estas equações. Portanto, vamos à equação da reta, ok? Cá está. O x há de ser igual a 2 mais k, ok? O y há de ser igual a 3 mais k. E o z há de ser igual a menos 3 menos 5k, ok? Vamos substituir agora estes valores aqui, aqui na equação do plano mediador e obtém-se, ok, esta expressão e conseguimos obter que k igual a menos 1/2. Então, sendo k igual a menos 1/2, substituindo aqui no sistema de equações, portanto, vamos ter as coordenadas do ponto C, está bem? Portanto, 2 menos 1/2 dá 3/2, 3 menos 1/2 dá 5/2 e menos 3 menos hum, mais 5/2 vai dar menos 1/2, ok? Portanto, as coordenadas do ponto C é 3/2, 5/2 e menos 1/2. Peço desculpa aqui por este exercício, mas pronto, de facto, às vezes é preciso verificar. Vamos ao 11. É mais o tempo que se perde a ler do que se calhar a resolvê-lo, mas enfim.
Ora, numa certa região foi localizado um enxame de gafanhotos. Admita que o número G, em milhões, de gafanhotos do enxame, X semanas após as 0 horas do dia em que este foi localizado, é dado aproximadamente por esta expressão que aqui está. Ponto 9 é levantado a menos ponto 6 é x. Tudo isto multiplica pelo cubo de x mais 0,5 com x maior ou igual a zero. De acordo com o modelo, existe um único instante a partir do qual, passadas 4 semanas, portanto o x está em semanas, o número de gafanhotos ficou reduzido a metade do número de gafanhotos existentes nesse instante. E pedem para determinar, recorrendo à calculadora, quantos dias decorreram desde as 0 horas do dia em que o enxame foi localizado até esse instante. Apresenta o resultado arredondado às unidades, não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta, apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema. Representa em referencial cartesiano os gráficos das funções visualizados na calculadora e assinala os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação e apresenta as coordenadas relevantes desse ponto, desses pontos arredondados às centésimas. Pode haver mais do que um, ok? Ora bem, então vamos. Aquilo que interessa é praticamente só, de acordo com o modelo, existe um único instante a partir do qual, passadas 4 semanas, o número de gafanhotos ficou reduzido a metade. Este parágrafo aqui é que é importante. Ou seja, o guia de x mais 4 passado 4 semanas, ok, o que é que eu vou fazer? Vou substituir no guia de x, onde está x, vou pôr x mais 4, ok? Então dá 0,9, é levantado a menos 0,6 o x mais 4, mas como é o e, portanto é uma exponencial, portanto separo, ok? Portanto vai ser menos 0,6x, é levantado a menos 2,4, ok? Onde se substituírem aqui o x por x mais 4 dá menos 0,6x, ok? E menos 0,6 vezes 4, que dá menos 2,4. Podemos separar assim, tá bom? Que a multiplicar por x mais 4 mais 0,5. X mais 4 dá 4,5, ok? Ao cubo. Portanto, é a expressão que exprime as 4 semanas após o instante t igual a x. E com o g de x, ok? No instante, no instante de t igual a x, ok? De acordo com a condição do problema, que está aqui neste parágrafo, aqui determino quantos dias decorrer, peço desculpa. De acordo com o modelo, existe um único instante a partir do qual, passadas 4 semanas, o número de gafanhotos ficou reduzido a metade do número de gafanhotos existente. Então, quer dizer que, passado 4 semanas, ele ficou, o que havia ficou reduzido a metade, ok? Então, o que é que eu fiz para simplificar as expressões? Fiz que o get x, passei o get x mais 4 para o lado do get x, fica get x sobre get x mais 4 e o 2 para o outro lado fica 2, ok? Ora, como é fácil ver-se, até por aqui se percebe que se dividirem estes dois, 0,9 corta com 0,0, com 0,9. 0,9 a dividir por 0,9 dá 1. É levantado a menos 0,6x a dividir por é levantado a menos 0,6x também dá 1. Portanto, o que é que fica? Fica x mais 0,5 ao cubo, porque ele está em numerador. E porquê é que fica o E levantado a 2 quartos? Porque este é levantado a menos 2 quartos, menos 2,4 está em denominador e passa para numerador positivo, ok? Vocês estão lembrados que se pode inverter a base, tá bom? E portanto, por isso é que passa com expoente positivo, portanto passa ali para o numerador. Há de ser igual a 2. Bom, então, eu agora já tenho aqui uma expressão, isto para mim vai ser uma função e o 2 também vai ser outra, ou seja h de x dado por esta expressão toda que aqui está, ok? E c de x igual a 2, temos então que o h de x há de ser igual a c de x, ou seja, o ponto de interseção, ok? É aquele ponto que me interessa, os pontos de interseção. Então, vamos lá então, aqui. Temos então, isto foi feito nesta calculadora, cá temos o h de x, que é esta expressão que aqui está, ok? Que é esta expressão, e o c de x, que é esta reta horizontal, que é y igual a 2, tá bom? Tá? Pronto, que é o c de x igual a 2. E, portanto, o ponto de interseção, cá está, é o ponto que dá 4,719, portanto, vamos reduzir isto, eh, portanto, arredondei isto às centésimas, tá bom? 4,72. Ponto e vírgula 2. Pronto, este é o ponto de interseção com estas coordenadas, está bem? Que é o que aqui está. E portanto, como isto significa que dá o valor de x é 4,72 semanas. Agora vamos passar semanas para dias. Não é mais do que este valor multiplicar por 7
dá aproximadamente 33 dias, tá bom? Vamos ao 12. Considera a função f do domínio R definida por f de x igual a 3 L levantado a x menos 2 L levantado a menos x. Resolva os itens 12 1 e 12 2 sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. Considera em referencial ao ortonormado ao xy a representação gráfica da função f e o trapézio OCAB. Tais que o ponto A é o ponto de interseção do gráfico da função f com a reta de equação y igual a 5, ou seja, aqui vamos ter que resolver uma equação que é fazer este valor igual a 5, ok? O ponto B pertence ao gráfico da função f e ao eixo ou ao y. Também temos que fazer aqui uma equação, já vamos ver o que. E o ponto C pertence ao eixo ao x e tem a abscissa igual à abscissa do ponto A. Portanto, se aqui, como vou à procura da abscissa do ponto A, pronto, sei logo depois a abscissa do ponto C, tá bom? E a sua ordenada, não é? Como pertence ao eixo ao x, a ordenada é zero. Bom, determina a área do trapézio ao CAB e apresenta o resultado nesta forma. Quero mesmo numa forma de logaritmo de, de um determinado valor, com A maior que zero, ok? Então, vamos ver. Primeiro vamos determinar então as coordenadas do ponto A, que é fazer o f de x igual a 5. Portanto, resolve-se esta equação, cá está, e há aqui uma mudança de variável, porque nós, no fim de contas, temos 3 elevado a x ao quadrado, menos 5 elevado a x, é uma equação de segundo grau, fazendo elevado a x, temos 3z quadrado, menos 5 z, portanto é uma mudança de variável, dá menos 2, aplicando a forma resolvente, obtemos para z igual a 2 ou z igual a menos um terço. Ora, z igual a menos um terço é impossível, porquê? Porque a exponencial, não é, tem sempre valores positivos, qualquer que seja o x. Portanto, então, isto aqui nunca pode ser negativo. O elevado a x nunca pode ser negativo. Portanto, este aqui é impossível e temos z igual a 2. Portanto, resolvendo, obtemos então que o valor a abscissa do ponto A vai ser L logaritmo imperiano de 2. E, portanto, a ordenada é 5. Determinar agora as coordenadas do ponto B. Ora, o B é 0, f de 0. Portanto, é chegar aqui a ver qual é o f de 0 e, portanto, o B é 0, 1. As coordenadas do ponto C, o que eles estão a dizer, e, portanto, temos de ter sempre atenção, pertence ao eixo e tem a abscissa igual à abscissa do ponto A. Portanto, não é mais do que ln2, 0. Então, estamos em condições de fazer o cálculo da área de desenhar o trapézio e fazer o cálculo da sua área. Então, fazendo então as ligações OCAB, não é? Ou OBCA, tanto faz, não, pouco importa. Temos que a altura do trapézio, portanto, este é o lado maior do trapézio, que é o segmento AC, é a base maior. Este é a base menor, que é o segmento OB, e a altura do trapézio é o segmento OC, ok? Então, o que é a área do trapézio? Vai ser a área do trapézio, que designei aqui por A, não tem nada a ver com o ponto A, ok? Vai ser o segmento AC, base maior, mais o segmento OB, que é a base menor, multiplicam, não é? Por OC, ok? É dividido por 2. Então, o AC, portanto, vai ser, como isto uma reta vertical, portanto, este comprimento do segmento é precisamente a ordenada do ponto A, portanto é 5. Mais, portanto, vai ser depois a ordenada do ponto B, que é 1, a multiplicar pelo OC, que é o logaritmo 2, que é ln2 menos 0 dá ln2, so- sobre 2. Portanto, fazendo as contas, 6 a dividir por 2 dá 3, 3 ln2. Ora, como querem, isto na forma de ln de A, temos que passar este 3 lá para dentro do argumento, fica 2 ao cubo, e 2 ao cubo dá 8, ok? Unidades de área. 12.2. Mostre, recorrendo ao teorema Bolzano-Cauchy, que o gráfico da função f interseta a reta da equação y igual a 3x mais 4 em pelo menos um ponto da abscissa pertencente ao intervalo aberto 0,1. Ora bem, seja guia de x a reta dada, eu prefiro trabalhar desta maneira, tá bom? Em vez de dizer y, guia de x, que é igual a 3x mais 4. Os pontos de interseção de f de x com guia de x obedecem à condição, portanto, f de x igual a g de x, que é equivalente a dizer que, passando o g de x para o primeiro membro, f de x menos g de x, portanto, esta diferença há de ser igual a zero. Ok? Então vamos designar esta diferença de f de x com g de x, h de x. Tem-se então que é a equação de f de x igual a g de x é a mesma coisa que ser h de x igual a zero, ok? Como f de x e g de x são funções contínuas no intervalo 0, 1, ok? Portanto, já está, portanto, peço desculpa.
Portanto, o f de x, portanto, é uma função que é contínua. E o g de x é uma reta, também é uma função contínua, quer dizer que a diferença, peço desculpa, ok? Quer dizer, então, como h de x é a diferença de duas funções contínuas, então h de x é também contínuo nesse mesmo intervalo. Intervalo fechado 0, 1. Bom, determinem-se os valores então da função h de x nos extremos deste intervalo. E aquilo que verificamos é que o h de 0 vale menos 3 e o h de 1 vale aproximadamente 0,42. É um valor positivo e este é um valor negativo. Significa que, sendo a função contínua, ela vai ter que obrigatoriamente passar por zero, tá bom? Ok? Pronto. O h de x vai ter que ser igual a zero, em pelo menos um ponto. E é isto que, então, h de x é contínuo no intervalo 0, 1 e como o produto dos extremos, não é? H de 0 e H de 1 naquele intervalo é menor que zero, então, pelo corolário do teorema de Bolzano com o x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0, 1, existe pelo menos um c que é diferente de 0 e de 1, ok? Pertence ao intervalo aberto 0, 1, tal que, portanto, ok? Verifica-se, ok? Aliás, aqui devia dizer, pelo que lá verifica-se que, ok? Talvez. Verifica-se, portanto, que o h de c é igual a zero, ok? Portanto, existe pelo menos um ponto pertencente a este intervalo, tal que o valor daquela função se anula, ok? Naquele ponto, tá bom? Ou pode ser mais do que um ponto. Tem que ser em pelo menos um, por isso é que existe pelo menos um ponto em que a função se anula. 13. Considera uma função f de domínio R diferenciável em R, exceto no 1. Sabe-se que a função f é crescente nestes intervalos, menos infinito a 1 e em 1 a mais infinito, assim. A reta da equação x igual a 1 é assíntota ao gráfico da função f. Portanto, é uma assíntota, x igual a 1 é uma assíntota vertical, ok? Considera as proposições seguintes. A função f é contínua em x igual a 1. Bom, parece logo que é falsa, porque sendo uma assíntota vertical, não é contínua. Mas já lá vamos. 2. A reta da equação y igual a menos x mais 2 é tangente ao gráfico da função f num ponto da abscissa diferente de 1. Justifique que as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifique a sua falsidade. Bom, sendo f de x, vamos começar aqui só. Sendo f de x sempre crescente em R menos 1, ok? Significa que a sua derivada é sempre positiva. A derivada da função f de x naquele intervalo, menos infinito a 1 e em 1 a mais infinito, ok? Porque eles estão a dizer que ela é diferenciável em todo o R, exceto no 1, ok? E já vimos que ela é sempre crescente, portanto, o valor da sua derivada, naqueles intervalos, é sempre positivo. Por outro lado, sendo x igual a 1, assíntota vertical ao gráfico de fx, significa que pelo menos um dos limites laterais, no ponto de abscissa x igual a 1, ok? Limite lateral, portanto, x a tender para um menos ou x a tender para um mais, ok? Tende para mais ou para menos infinito, ok? E, portanto, este modo f de x, o facto de tender para mais infinito ou para menos infinito, ok? Não é contínuo em x igual a 1, pelo que a proposição 1 é falsa. Portanto, a reta da equação y igual a menos x mais 2 tem declive negativo. Se fosse uma reta tangente ao gráfico de f de x, significaria que em algum ponto de tangência com a função f de x, a derivada desta função seria negativa. Ora, a derivada, como vemos, a derivada de fx, como está, é sempre positiva. É sempre positiva em menos infinito a 1 e em 1 a mais infinito. Pelo que se conclui que a proposição 2 é também falsa. Ou seja, não existe nenhuma reta tangente, ok, que possa ter declive negativo. Porquê? Porque a derivada da função, ok, é sempre positiva naquele de menos infinito a mais infinito, exceto em 1. Tá bom? Vamos ao 14, estamos quase a fechar. Estamos quase a fechar aqui o. Já vai longo a resolução deste exame. Considera uma sucessão de composições geométricas construídas a partir de um semicírculo de raio 1. Na figura 4 estão representadas as três primeiras composições dessa sucessão. Temos aqui. Bom, eu começo por chamar C indiciana, ok, a sucessão que vai representar ou que vai dar a evolução deste arco de circunferência, ok, que está aqui, tá? E que vai ter este andamento.
Eu vou chamar ela indiciane ao andamento, não é? Da sucessão deste segmentozinho de reta, não é? Que vai ficando cada vez mais pequenino, tá bom? Através de uma sucessão. Tal como é ilustrado na figura 4, a primeira composição foi obtida retirando-se ao semicírculo inicial um semicírculo nele contido raio meio, ok? A segunda composição foi obtida retirando-se à primeira composição um semicírculo nela contido de raio um quarto, portanto é um meio ao quadrado. E a terceira composição foi obtida retirando-se à segunda composição um semicírculo nela contido de raio um oitavo que é portanto é um meio ao cubo, ok? Portanto, e assim sucessivamente, retirando-se em cada composição um semicírculo contido na composição anterior. Com metade do raio do semicírculo retirado nessa composição, de modo que o diâmetro de cada semicírculo retirado seja colinear com o diâmetro do semicírculo inicial, tá bom? Determine o perímetro da 20ª composição geométrica desta sucessão. Apresenta o resultado arredondado às centésimas. Bom, aquilo que nós verificamos é que para n igual a 1, não é? Por exemplo, quanto é que vale nesta primeira composição o Ln, ok? Tá? Portanto, como isto, reparem que é o raio, o Ln, para n igual a 1, isto vale 1, ok? Portanto, vale 1. Para n igual a 1, isto vale 1. Depois vale metade, ok? Que é um meio, cá está. E depois vale, e assim sucessivamente, ok? Um meio ao quadrado, um meio. Portanto, este segmento vai cada vez ficando mais pequenino, ok? Tem esta. Portanto, é uma progressão geométrica de razão igual a um meio, tá bom? Reparem que um meio levantado a zero é um. Já está o raio aqui, no primeiro é um, depois é um meio. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que este termo geral, o L índice n, se escreve é igual a um meio levantado a n menos um, tá bom? Bom, então agora os semicírculos. Aqui é branco. Ora, de um semicírculo, portanto, o valor do perímetro é π eh, vezes, o raio, ok? Portanto, será o ângulo em radianos, que é π, vezes o raio. Portanto, será o comprimento da semicircunferência aqui, tá bom? Portanto, deixem-me cá pôr a mãozinha, portanto, da semicircunferência aqui. Portanto, o que é que nós temos? Que é π multiplicado por um meio levantado a 1. Depois, a segunda vai ser este segundo que aqui está, vai ser π vezes um meio levantado ao quadrado. E depois este terceiro que aqui está, vai ser um π, um meio levantado ao cubo. E quando for n, ok? Ou seja, o c índice n é dado por π, que multiplica por um meio levantado a n. É também uma progressão geométrica de razão igual a um meio, ok? Reparem que o termo seguinte a dividir pelo termo anterior dá um meio, dá sempre um meio, assim como também o Ln também dá sempre um meio, no Ln da sucessão Ln. Ok? Então, o que é o perímetro? Penciano. A sucessão do perímetro penciano, portanto, vai ser, reparem que eles querem, determina o perímetro da 20ª composição geométrica desta sucessão. Portanto, o perímetro penciano há de ser π, portanto, portanto, há de ser sempre este valor, que é fixo, estão a ver? Π, mais o quê? A soma, ok, de n termos, ok, deste índice n, que me dá o perímetro, não é? Há de ser a soma, estão sempre a somar, não é? O perímetro da figura, por exemplo, o perímetro desta figura, não é? Há de ser este que é π, depois é este, L, de 3, e depois temos que fazer a soma da L do C índice 1 mais C índice 2 mais C índice 3, ok? Portanto, vai ser a soma de n desta sucessão mais uma levantada n, que é o L, que é o valor, não é, do L, ok, do termo em n, tá bom? Então vamos determinar a soma do comprimento, ok? A soma do comprimento. Só um momento, está aqui. A soma do comprimento.
Então, dos comprimentos, melhor dizendo, dos 20 primeiros semicírculos, tá bom? Então, vai ser igual a este 20, que há de ser igual a C1, é o primeiro termo, que multiplica pela razão de 1 menos a razão levantada a 20 sobre 1 menos a razão. O primeiro termo, lá está, vai ser π sobre 2, ok? Portanto, π vezes 1 é π sobre 2, cá está. Π sobre 2, que multiplica pela razão de 1 menos 1 meio levantado a 20 sobre 1 meio. 1 meio corta com 1 meio aqui, portanto estes dois desaparecem. Como facilmente poderão ver, este 2 e este 2 desaparece, ok? E portanto fica π e aqui fica 1 em denominador, portanto fica 1 menos 1 meio levantado a 20, ok? Então o P de 20, ok? É igual a quê? Ao π mais 1 meio. Peço desculpa que peço só um momento. Aqui é n menos 1. É mais, portanto, para n, só um segundo. Ali é n menos 1. Peço desculpa. N menos 1. Ok? E, portanto, vai ser π mais 1 meio levantado a 19, que é n menos 1, que é 20 menos 1 dá 19, mais π 1 menos 1 meio levantado a 20, ok? E isto dá aproximadamente, uma aproximação às centésimas, 6,28 unidades de comprimento, tá bom? Portanto, vamos então agora passar ao último exercício, finalmente. Sejam A, B e C os números reais não nulos, e seja F a função do domínio R, definida por ax ao cubo mais bx mais c. Seja R uma reta que intersecta o gráfico da função f de x no ponto de abscissa zero. Ok? Mostre que se a reta R intersetar o gráfico de f noutros dois pontos distintos, então esses pontos têm abscissas simétricas. Bom, vamos então começar um bocadinho pelo óbvio, não é? Portanto, vamos definir então a reta, seja a r de x igual ao valor do declive que nós designamos m, multiplica por x mais a ordenada na origem. Pá, nós começamos, normalmente, quando definimos de uma forma genérica a equação de uma reta, nós dizemos que a ordenada na origem designamos-la por b. Só que, se eu designar aqui por b, não tem nada a ver com este b aqui da função f de x, tá, ok? Deste, hum, portanto, daquele valor b, não tem nada a ver. Então, optei por chamar O M o declive da reta e O a ordenada na origem, está bem? Como r de x interseta o f de x no ponto de abscissa zero, então significa o quê? Que o r de zero tem que ser igual a f de zero, o que é equivalente a dizer que o O é igual a C, tá bom? Portanto, fazendo o x igual a zero, tá, r de zero igual a C, e fazendo aqui o x igual a zero, o f de zero igual a C também, portanto, o O é igual a C, então a reta, ok, escreve-se daquela maneira. É m de x mais c, tá bom? Então agora vamos admitir que f de x e r de x se intersetam noutros pontos distintos. Então temos de uma forma mais genérica que o f de x é igual a r de x, ou seja, que o ax ao cubo mais bx mais c há de ser igual a mx mais c. Ora, os x's cortam, ok? E vamos obter que ax ao cubo mais... Agora vou passar o mx para o primeiro membro, fica b menos m, que multiplica por x há de ser igual a zero, tá bom? Então, pondo o x em evidência, fica ax ao quadrado mais b menos m, que há de ser igual a zero. Daqui, obtemos logo, pela lei do anullamento do produto, que x é igual a zero, que era precisamente o caso anterior, ok? Que em x igual a zero, eh, o r de zero é igual a f de zero. Portanto, a reta interseta com a função no ponto x igual a zero. Agora vamos ver os outros dois, ok? Vamos ver a outra condição, que é o ax ao quadrado mais b menos m igual a zero. Então fica x igual a zero, ou ax ao quadrado mais b menos m igual a zero. Não sei porque é que eu repeti isto, ok? Há de ser x igual a zero e x ao quadrado há de ser m menos b, portanto o m fica positivo no segundo membro, o b fica com ali negativo e tudo a dividir por a, ok? X ao quadrado. Então x igual a zero ou x igual a mais raiz quadrada de m menos b sobre a ou
x igual a menos, não é? Porque é mais ou menos, a raiz quadrada, é menos b sobre a. Ora, daqui dá para ver imediatamente que estes dois pontos têm abscissa simétrica, tá bom? Verifica-se que mais raiz quadrada menos b e menos são raízes de abscissas simétricas, significa que a reta r de x e a função f de x intersetam-se em outros dois pontos distintos, sendo as suas abscissas simétricas, ok? Portanto, era chegar àquele resultado. Peço desculpa por alguma perturbação aqui na resolução do exercício, mas por vezes acontece, por vezes é necessário verificar, e portanto agradeço a vossa atenção e a vossa paciência. Meu nome é Alexandre Abreu e caso queiram colocar alguma questão, podem no fazer através no YouTube, pôr alguns comentários ou algumas questões. Embora eu não seja, não vá, não veja, porque tenho uma série de vídeos, não estou de facto a vê-los a todos ao mesmo tempo e, portanto, muitas vezes podem as vossas os vossos comentários a esses vídeos não os detectar logo ou então podem mandar, portanto, esses vossos comentários referentes ao vídeo para o abreu math61@gmail.com. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade e desejo as maiores felicidades, tanto a todos os alunos que tentaram resolver este exame ou que se submeteram a este exame e também desejar as maiores felicidades e espero que sirva para os alunos que vêm, que vão submeter em anos posteriores, não é? Em anos letivos posteriores também, a- ao exame de matemática A do ensino secundário para acesso portanto, ao ensino superior. Muito obrigado e muitas felicidades.